pessoal, boa noite. A gente já está com um número razoável aqui de pessoas. Para quem não me conhece, eu sou a Samantha, sou da área de educação executiva da BBC. Então, sejam muito bem-vindos aqui, né, a esse, eu vou chamar de bate-papo, palestra com o professor Mário. O professor Mário, ele é um grande parceiro nosso na BBC. Ele é professor dos nossos cursos, né? O professor, ele é mestre em segurança da informação pela USP, é auditor líder na ISO 27001 e muitas outras coisas aí que posteriormente ele vai contar um pouquinho aí sobre a trajetória dele, mas ele tem muito conhecimento aqui para passar para nós, né, nessa noite. Então, Mário, muito obrigada aí pela sua presença, pela sua disponibilidade. E aí eu passo a Imagina, eu que palavra a agradeço. você. Obrigado, viu, Samanta? Eu que agradeço você e a sua cordialidade sempre, tá? Obrigado, viu, meu parceiro? Vamos em frente. Vamos lá. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. A nossa interação aqui vai ser via chat, né? Então, essas dúvidas, perguntas, eu vou responder lá no final, vou deixar um tempo, né? Vocês coloquem o que vocês quiserem colocar, e aí, à medida que for chegando, eu vou, no final, respondendo. Bom, então é isso. A gente vai falar, eu vou falar hoje sobre algo que eu acho extremamente importante. Eu não sei se tem aluno meu aqui, que já foi meu aluno, ou enfim, cliente, alguma coisa do jeito, sabe como eu gosto de tratar essas coisas, né? Eu vou colocar aqui, vou falar aqui sobre o risco que eu acho extremamente vital dentro da segurança da informação, que é o risco humano, né? Então, eu vou tratar isso, a gente vai ver, e eu vou trazer para vocês uma proposta, algo transformador, enfim, diferente, né? Para a gente tratar e falar sobre essa questão do risco humano. Tá legal? Então, vamos lá. Bom, tá aí, sou engenheiro, tenho um mestrado aí pela USP em segurança da informação, tenho um lato sensu em computação e gerência de projetos, tenho a certificação na 27, dou aula lá na FIA, na BBC, né? Tenho essa quantidade de tempo aí nessas áreas aí de TI, segurança da informação, continuidade de negócio, etc. Já tenho essa quantidade toda de projeto concluído, afinal de tempo são 40 anos aí na lida. Dou aula há 31 anos, já tive todos os cargos aí, acadêmico, diretor, coordenador, e hoje eu dou aula só na pós-graduação e enfim, e como instrutor da BBC, dou aula na pós lá na FIA, tá? Tem uma empresa aí de consultoria, que é a Enigma, já fui lá o CSO do Pão de Açúcar, quando acabei criando a área, né? Já passei pelo Itaú, Alpargatas, etc. Já treinei um monte de gente aí, eu treinei gente de tudo quanto é banco, seguradora, cooperativa, enfim, tá bom? Eu dou aula já há muito tempo, falo bastante, mas quando eu vou falar de mim, eu fico sou meio tímido. Então, é isso aí. Vamos lá. Pessoal, essa aqui é a minha agenda, tá? Então, eu vou falar vou primeiro dar um toque aí, qual é o propósito dessa palestra, desse bate-papo aí. Vou alinhar alguns conceitos, certamente, acho que o perfil das pessoas que estão aqui, esses conceitos, é só uma questão de alinhamento mesmo para eu seguir em frente, contextualizar. Aí eu começo mesmo entrando falando um pouco da dimensão do risco humano, né? Aí vou explorar a ideia do comportamento e motivações. Então você vai ver que eu vou tocar em um ponto que vocês podem até ter percebido isso, né? Enfim, direta ou indiretamente, mas eu vou explorar essa ideia de comportamento e motivações. Aí vou juntar essa ideia de comportamento e motivações com riscos e incidentes, e aí eu venho trazendo uma proposta transformadora nessa ideia de o risco humano ser um risco, ou deixar de ser um risco e passar a ser uma primeira linha de defesa. Não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Mas é uma coisa que tem que ser feita. Eu vou falar sobre, mas já fiz
muito projeto aí de conscientização. Eu vou falar sobre essa ideia e o que acontece na empresa, nas empresas de uma maneira geral, de forma tradicional, né? Mas eu vou, de certa forma, fazer uma proposta, né? Vou trazer algo, acho que um tanto diferente aí que, de repente, vocês estão acostumados a ouvir, que está linkado nessa ideia de uma psicologia positiva, usar essa ideia da psicologia positiva na segurança, e aí uns caminhos para mudança, e no final, essa conclusão eu faço um resumo daquilo que eu falei, e no final vou fazer um convite para vocês. Tá bom? Bom, então assim, a ideia, meu propósito é esse, quer dizer, o que seria esse risco humano na segurança? Vocês até imaginam e sabem do que se trata, né? Como é que esse risco humano ele ocorre no dia a dia nas nossas empresas? Como que a gente mitiga, ou tenta pelo menos mitigar os incidentes relacionados com o risco humano? E como que a gente pode transformar alguma coisa que é risco, que é um dano, em uma linha de defesa, em uma fortaleza, em algo positivo, né? Então, como é que a gente consegue fazer uma transformação dessa e tentar trazer para a empresa essa primeira linha de defesa, tá? Olha só. Então, de um lado, esse slide está falando o que eu estou colocando para vocês. De um lado, você tem ali o risco humano, que de certa forma, tem as suas vulnerabilidades, tem as suas motivações, tem comportamentos. A gente vai falar sobre comportamentos negligentes, né? A gente fala sobre vários comportamentos e que essas vulnerabilidades é ser humano, não tem jeito, e não existe um ser humano igual ao outro, não existe. Então nós vamos ver que essa questão de comportamento, motivação, a própria vulnerabilidade do ser humano, quer dizer, e que afeta, né, a segurança da informação, aí de tal forma que você tem que colocar controle A, controle B, controle C, fecha as portas de todas as USBs. Pô, o cara fica doido com isso. Pô, fechou as portas, eu não posso colocar um pendrive. Enfim, toda essa mística, como é que, de repente, a gente pode pegar essa situação e trazer ela como uma primeira linha de defesa? Tá? Vamos dar uma alinhada nos conceitos. Olha só. Então, o risco humano, o conceito de risco humano, vamos pensar assim: o ser humano, nessa questão da segurança, a gente tem dois tipos. Primeiro, que é o cara que tem ações maliciosas, quer dizer, é um cara que trabalha na empresa, ele é um insider, né? Ele é uma ameaça interna, porque ele pode e quer cometer atos intencionais, né? Então, a gente vai dava uma palestra sozinha só para falar disso, né? Dos atos intencionais de um funcionário, né? Então, o cara... na verdade, se a gente for contrabalancear isso daí, esse funcionário interno, né? Ele é muito, vamos dizer, ele é tão perigoso quanto, não vou dizer que ele é muito mais, ele é tão perigoso quanto um hacker. Porque se imagina um funcionário interno com ações intencionais, o cara passa o tempo inteiro lá dentro da empresa. Se ele quiser perpetrar alguma coisa, ele tem lá o tempo todo dele disponível para achar oportunidades. Na verdade, um dia a gente pode vir a falar sobre isso, que a gente tem um conceito interessante sobre essa intencionalidade, né? Sobre essas ações maliciosas, etc. A gente tem um trabalho muito legal de doutorado, já antigo para caramba, mas que vale até hoje, que é o trabalho do Donald Cressy, que é conhecido como o Triângulo da Fraude, né? E lá ele fala sobre motivação de alguém que quer cometer, que busca uma oportunidade e que racionaliza. Mas esse não é o escopo aqui do que eu vou tratar. Eu vou tratar daquele que tem erro não intencional, que clica lá no e-mail que não é para ser clicado, que entra no elevador e começa a falar
começa a falar um monte de informação confidencial da empresa, né? Ou que vai almoçar com a sua equipe, etc., num lugar público e que sai falando, né, um monte de coisa nesse lugar público, que deixa papel em determinado lugar, quer dizer, aquele cara que, de certa forma, não dá valor para a informação. Lembra? A informação ela tem valor, então é fundamental que se dê valor para ela. Mas a gente tem, obviamente, esse tipo de funcionário trabalhando dentro da corporação, tá? Então eu vou tratar aqui dessa ideia dos erros não intencionais, que eles são cometidos pelas mais variadas formas, mas eles são cometidos e traz o risco humano à tona. Então, só, esse desenhozinho procura, né, mostrar a ideia aí de um vulcão que está lá embaixo, né, o risco humano lá em cima. Então, você vê as coisas ali embaixo, né, os fatores ali embaixo que podem borbulhar, que se juntam e que no final acabam explodindo aí as larvas do vulcão, né? Então, imprevisibilidade, pode ter uma falta de conscientização, alguma coisa muito mal feita, né? Existem ameaças em evolução. Existem os fatores psicológicos, né, relacionados a comportamentos, motivações, quer dizer, então a gente tem uma pleia de atributos aí que se juntam, né, nesse desenhozinho aí do nosso vulcão, e aí joga a larva para cima, né? É, uma coisa bem interessante, tem um livro bem legal, se vocês quiserem procurar, deve encontrar isso aí em sebo. Eu tenho ele aqui, ele está em algum lugar aqui, eu devia ter deixado ele separado aqui. O, bom, esse livro é interessante para ver como é que um hacker usa da engenharia social, né, para conseguir os seus intentos junto ao funcionário, né? Esse cara era o Kevin Mitnick, né? Ele morreu, acho que faz 2 anos atrás. Ele até hoje foi, vamos dizer, ele foi considerado o Pelé dos hackers, né? Ele é considerado o Pelé dos hackers. O Kevin usava a engenharia social porque o Kevin dizia que o ser humano é fraco. O ser humano é fraco. E, e desde que eu, como hacker, que ele tinha uma capacidade, uma inteligência, ele tinha um QI elevadíssimo, né? Desde que eu consiga utilizar de maneira correta, né? Correta para ele, né? As mazelas do ser humano, eu consigo todo o meu intento. Esse livro é bem legal, esse livro, A Arte de Enganar, é o livro do Kevin, vocês devem encontrar aí pela internet e tal. Ele vai usando uma série de técnicas, e ali nesse livro você fala que, de fato, o ser humano ele tem as mais diversas fraquezas, e para um hacker, um cara esperto, etc., ele vai procurando essas fraquezas todas, né? Então, a gente precisa ter uma outra forma, né, de tentar mexer com essa questão desse risco humano e tentar tornar esse risco humano não um risco, mas uma fortaleza. Aqui eu coloquei esses slides, alguns fatores que podem influenciar essa questão do risco humano, né? Então, olha só, de um lado lá, alguns comportamentos indesejados, o risco humano no centro, né? Aqui, nesse centro aqui, de um lado, a gente tem os comportamentos indesejados, motivações, influências externas que acontecem. Ali embaixo, a gente tem um outro fator, a engenharia social, acabei de falar para vocês, né? A engenharia social ela é o ganho de confiança do elemento humano, eu ganho essa confiança das mais variadas formas, né? E junto com uma distração. Essa ideia aqui também influencia, quer dizer, o treinamento é insuficiente, a conscientização é baixa, é um negócio feito lá, vamos dizer lá, uma palavra mais meia boca, né? Ou então eu faço uma palestra lá na integração e quem sabe lá Deus quando eu faço uma outra palestra e aí acho que eu estou conscientizando você, estou educando você sobre segurança da informação, que é uma falácia, né? Uma outra fator
de influência, eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre eles. Esse aqui é também interessante, que é a percepção de invulnerabilidade. Quer dizer, isso traz bastante negligência, isso traz bastante risco humano. Quer dizer, uma confiança excessiva. Ah, isso não aconteceu nada até agora, não vai acontecer. Então começa a ter, não, essa nossa empresa é extremamente segura, olha o quanto que ela investe em segurança, né? Então tem segurança para tudo, quer dizer, tem essa questão de subestimação do risco, dessa confiança excessiva, ela se junta, né, e cria e aumenta essa percepção de invulnerabilidade, o que é um erro, o que é uma falácia, tá? E isso é um fator influenciador do risco humano. Eu peguei, coloquei aqui um slide um pouco mais descritivo aqui, procurando detalhar aí, a ocorrência do risco, olhando dois aspectos aqui, o aspecto de comportamento e de motivação, né? Se eu for olhar aqui o lado do motivo, se a gente for enxergar ali uma definição para ele, você vai ver o seguinte: o motivo é uma razão interna ou externa, né, que de certa forma te impulsiona, te leva a agir de uma determinada forma, te leva a ter um determinado comportamento, né? Então, sei lá, eu posso ter alguns fatores intrínsecos, curiosidade, valor pessoal, crença, são coisas intrínsecas, né, da pessoa, ou alguma coisa extrínseca, né, como uma recompensa, alguma pressão social, alguma pressão de trabalho, regras, medo de consequências que podem vir a ocorrer para mim, né? Isso leva, temos lá o comportamento, que aí, através dessa motivação, é uma ação, é uma reação, é uma resposta a esses estímulos que você tem internamente, né? E esse, obviamente, isso pode acontecer de uma maneira intencional ou até inconsciente, instintiva, que isso daí é feito, tá bom? E aí a gente vai enxergar que isso tem como fatores que acabam moldando, né, a personalidade, o contexto social, experiências passadas, algum histórico disso, o ambiente onde que a pessoa tanto vive, familiar como corporativo. Essa ideia do motivo, da motivação com o comportamento pode trazer, ajudar, e a gente vai ver, a acelerar, a influenciar a ideia do risco humano, né? Que aí, obviamente, vai me levar, e você vai ver, eu vou trazer alguns exemplos, pode me levar essas ações que o ser humano faz, né? Me leva a algum risco na segurança da informação, e esse risco vai e provoca um incidente, tá? Então, esse desenho aqui é um desenho legal e eu vou usar, vou exemplificar a partir dessa questão teórica aqui, como é que isso acontece dentro da segurança da informação. Aqui eu fiz aqui alguns exemplos de risco humano que vocês acho que estão careca de saber desses exemplos, né? Então, o compartilhamento de senha, né? O compartilhamento de senha está em toda a política. Toda a política. Pô, mas por que se compartilha a senha? Por que eu saio de férias e, para aliviar algum problema que possa vir a acontecer com, enfim, do trabalho, que precisa de alguma coisa minha, eu passo a senha para alguém, né? Por que eu faço isso? Você passa a tua senha do banco para alguém? Não passa. Pô, mas por que você passa a tua senha no ambiente de trabalho para alguém, né? Isso ainda parece incrível, mas isso acontece, né? Outra coisa, de novo, você deixa a tua senha, vou fazer aqui, vou vestir um outro chapéu. Você deixa a tua senha de banco em qualquer local? Hã? Você guarda ela em qualquer local? Não. E por que você pega a tua senha de rede ou a tua senha de algum aplicativo dentro da corporação e coloca ela, você pega um POSIT aqui e coloca ela em cima daqui, embaixo daqui, dentro da gaveta, né? Você sabe que e-mail, o quanto que você é alertado sobre e-mail, e por que você tem uma negligência sobre os e-mails, né? Porque abre anexos de phishing. Você tem um monte de regras que é colocada, que é, enfim, eu vou pegar os bons exemplos, que é muito bem colocada para você, e mesmo assim, por que tem negligência sobre isso, né? Por que tem clique? Por que tem aquela ação, aquele comportamento de curiosidade, ou seja lá,
percepção de vulnerabilidade que eu falei. Mas por que faz isso? Né? Se eu falo que a senha tem que ser forte, por que uso uma senha fraca? É preguiça? Ah, pô, depois onde é que eu vou guardar essa senha com 8 caracteres alfanumérico, asterisco, arroba, parará? Pô, gente, tem cofre de senha, tem uma série de possibilidades hoje para você fazer isso. Mas por que eu tenho essas ações, esses comportamentos? O que me motiva a fazer isso, sabendo que eu posso? Não vou nem falar no seu emprego, né? Então, lá, vai. Eu posso perder meu emprego, mas o que é pior, eu posso colocar uma corporação numa situação complicada, até descontinuidade. Por que isso é feito? Né? E ali, falta de bloqueio de dispositivos, dispositivos desbloqueados em locais públicos. Putz, eu já. É, tem um, tem um vídeo, vou aproveitar aqui, lá no final tem um QR Code para vocês acessarem. Tem um vídeo que eu gravei, um EAD para a BBC, tem 1 hora acho que tem 1 hora e 30 minutos, dividido em 5 módulos, etc. E eu conto um monte de situação, trago um monte, enfim, de educação, de conscientização. E eu já vi cada coisa como profissional viajando para todo lado que não tem cabimento. Uma vez eu estava vou contar uma historinha aqui que, enfim, meus alunos falam que pareço o Forrest Gump lá do filme, né? O contador de história, mas é legal porque senão fica essa coisa muito, né, muito chata de slide e tudo mais, aí, enfim. Eu estava uma vez num voo, pô, e tinha uma pessoa do meu lado, eu sentei no meio, na cadeira no meio, ela me abriu o laptop, pô, com uma apresentação de planejamento estratégico da empresa. Tudo bem que ela estava atrasada, estava indo, sabe lá para onde e tal, mas quem sou eu que estou do lado dela lá? Ela sabe quem sou eu? Você vê essa percepção, essa negligência, quer dizer, é óbvio que a empresa, e é uma empresa grande, é óbvio que a empresa que ela trabalha, em algum momento, penso eu, deve ter conscientizado e educado ela que isso daí jamais deve se fazer. Por quê? Porque o valor da informação, eu estou expondo uma informação no lugar público. Né? Eu estou expondo um lugar público. Ela sabe quem sou eu. E se de repente, olha só, nessas aleatoriedades da vida, nessas situações que ocorrem, eu conheço a empresa dela e, de repente, de certa forma, eu tenho uma certa conhecimento da concorrência dela. E aí? Eu vou conseguir enxergar aqueles dados todos confidenciais? Percebe? Quer dizer, essas situações que a gente conhece, em que, em primeira ponta, gente, um conceito mais importante de segurança da informação, um dos mais importantes de segurança da informação, é você colocar na sua cabeça, e olha, eu estou te falando quantos anos que eu tenho de vivência nisso daí, é você colocar na cabeça que a informação ela tem valor, né? A sua vida também, quando você trata da sua vida pessoal, dos seus filhos, etc., você não fica expondo informações que tenham valor para qualquer tipo de pessoa, né? Aqui é a mesma coisa. A informação corporativa ela tem uma classificação de valores, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque você pode colocar a sua empresa em jogo, né, em perigo, consequentemente você. Não tem como, vai acabar explodindo em todo mundo. Tá? Esses são os 3 pilares da segurança da informação. Acho que a maioria que está aqui presente deve conhecer. A confidencialidade, que é o sempre falado, né, que é aquela ideia de que precisa garantir que dada a informação ela é acessível apenas a indivíduos autorizados. Vocês obviamente têm esse conceito lá dentro da empresa de vocês, isso é claro. Vocês têm um perfil de acesso. Esse perfil de acesso dá a possibilidade de vocês acessarem aplicativo A, B, software A, B, C e D, e não o D e F, essa ideia de você
não acessar determinados sistemas, etc., vai muito na regra de que você não precisa desse acesso para poder desenvolver as suas rotinas de trabalho, né? Então, esse é um conceito extremamente importante dentro da segurança da informação. O outro conceito é o conceito da disponibilidade, né? Então, a ideia de que quando você precisa usar um dado e uma informação, ele esteja disponível para você fazê-lo, né? Na ideia, obviamente, de que você tem a autorização, o acesso para fazê-lo de acordo com a política da empresa. E, por último, a integridade, quer dizer, a integridade ela mantém a precisão, né? A confiabilidade dos dados, né? Então, por exemplo, você tem aí uma VPN, você trabalha de casa e para acessar os dados dentro do, do servidor lá dentro da sua empresa, né? Você usa uma VPN, né? E, obviamente, a ideia da VPN é que que você faça isso de uma maneira segura, para que não tenha nenhuma, e a VPN é esse o seu conceito, para que não tenha nenhuma interferência de alguém externo, de um hacker, etc., e que mude a integridade, que altere a integridade da sua informação, né? Você imagina se em e-commerce, se eu não tivesse essa segurança dentro de um e-commerce, o quanto que a integridade, os dados que trafegam entre uma compra e aquele que você está querendo comprar e quem deseja o comprador, o quanto que essa integridade pode ser rompida ao longo desse processo. Esses três conceitos aqui, né, esses três pilares, eles denotam, eles seguem para nós aí na segurança da informação. Esses quatro camaradas aqui são o que a gente chama de componentes da segurança, quer dizer que são as pessoas responsáveis, né, pela aplicação, a TI, os processos e a infraestrutura física. Quer dizer, esses daqui são os quatro componentes que me permitem, né, e fazem parte aí para o uso da segurança da informação. Bom, deixa eu ver como é que eu estou aqui. Legal. Vamos falar agora um outro aspecto aqui, ó, a dimensão do risco humano, só para vocês terem uma ideia, tá? Olha só. Isso aí é uma pesquisa da Ponemon, que é um instituto, foi de 2023. Então, é um resumo. Esse estudo está disponível na internet. Se vocês quiserem buscar esse estudo completo, tem lá. Eu pensei em alguns dados aí interessantes aqui para esse bate-papo. Olha só. Então, olhando lá o interno, então eu queria que vocês vissem, olha, roubo de credenciais, 18%, atos intencionais dos insiders, né, dos internos, 26% dos incidentes nessa pesquisa. Agora eu queria chamar a atenção para vocês o terceiro ali, ó. Funcionários ou contratantes, né, terceiros negligentes, 56%. Esse número é um número grande demais. Então, olha só, acontece esses incidentes nessa pesquisa, o total ali embaixo, 6.803 nessa pesquisa que foi feita pelo Instituto, mais da metade foi por negligência do funcionário. Mais da metade. Então, olha só, um comportamento negligente por várias motivações, que eu vou abrir já já aí para a gente dar uma olhada, proporcionou esse número de 56% de incidentes. Então, que provocou, eu acho que eu coloquei dinheiro aqui, acho que ali na frente tem, que provocou perdas, né? Provocou perdas. Esses incidentes provocaram perdas, né? Essa negligência provoca perda, né? Contei vários, até agora eu falei para vocês e fiquei um pouco mais naquela do aeroporto, mas eu podia ficar contando aqui várias histórias de negligência que você põe a mão na cabeça e fala, mas como é que a pessoa fez isso, né?
Não é possível que, né? Mas tem uma explicação psicológica para que essas coisas possam vir a acontecer, tá? Então, assim, ó, olhando a negligência como a maior causa dos incidentes, tem aqui uns fatores contribuintes: segurança, política, atualização, e essa causa principal aqui que eu queria abordar aqui para vocês, essa causa principal que e eu vou trazer ali na frente, é da negligência. Não é possível. 56%, 60%, porque de cada 10 incidentes, 6 foram proporcionados pela negligência, né? Dá uma olhadinha ali, o custo médio por incidente de 485 mil doletas, ali é dólares, tá? Não é pouco, tá? É bastante coisa. Eu trouxe aqui, só para vocês darem uma olhadinha, só para ter uma ideia, não é, né? O intencional também não é uma coisa fraca, não, tá? 26%, tá? O impacto, olha lá, 648 mil, o negócio é um pouquinho mais. Um dia, quem sabe, a gente vem aqui falar um pouco do intencional, como é que isso acaba mitigando, existe métodos para que você possa diminuir isso, mas como é que eu vou diminuir? Existe, né? Existe possibilidade. Como é que eu vou diminuir quando um cara tá a fim de fazer alguma coisa aqui dentro da empresa, tá? Um dia a gente, quem sabe, a gente fala aí com a Samanta, tal, a gente marca aí o webinar aí, a gente troca uma ideia. O exemplo de algumas atividades, ó, roubo de dados, sabotagem, uso prejudicial e assim por diante. Esse também é perigoso, tá? Mas esse vou deixar de lado, não é escopo aqui nosso, só trouxe só para vocês darem uma olhada nesse slide, tá? Então, tem lá um resumo dos custos, né, por atividade, e o custo anual médio, tanto de insight como roubo de credenciais. Eu trouxe uma, um valor, né, de cada um, isso você encontra lá no relatório, mas eu queria chamar a atenção de novo lá embaixo, a negligência 6,6 milhões, tá? De novo, os insiders aqui, apesar de que o custo médio é maior do que o da negligência, você viu que ele ficou menos, né? A totalidade, 4,1 milhões. O roubo de credenciais também não é um negócio pouco, não, 4,6 milhões, tá? Então, é só, a gente tem uma situação, olhando o funcionário, que não é uma situação que a gente tem que, bacana, e aí, ó, que legal, tem que fazer alguma coisa. E tem que fazer alguma coisa, não aquela coisa como diz para o inglês ver, não, tem que fazer algo robusto, tem que montar um programa anual de conscientização e educação em segurança da informação e cibersegurança robusto. Plano de conscientização e educação robusto não é aquela palestrinha de vez em quando, não é? Não é um joguinho, uma gamificação de vez em quando, que agora é moda, né? Vou fazer isso daqui que é lúdico, é bonitinho. Não é nada disso. Não é só isso, né? Um programa robusto, ele tem várias etapas a ser cumprido. Ele tem um cronograma, um calendário de atividades a se fazer e que se interrelacionam num processo de aprendizagem. E se você acredita que o risco humano é perigoso, como de repente eu estou querendo mostrar com esses números, tanto quanto essa coisa toda do hacker e tudo mais, você tem que apostar num programa robusto. Senão, de repente, você pode cair, ou não, você pode cair numa situação, nesses custos aí que estão sendo mostrados. A gente vai voltar um pouquinho a falar um pouco mais sobre isso na frente. Vamos falar aqui, ó, voltar lá no comportamento. Olha só, isso aqui, gente, isso aqui são alguns. Se eu fosse provocar vocês e fosse fazer exercício aqui, né, vocês estão ouvindo e participando no chat. Eu ia falar para vocês, provavelmente vocês iam conseguir escrever. Eu falei, ó, escreve cada um mais 5 comportamento e motivação, tá? Eu trouxe alguns. Uso de senhas fracas ou reutilização.
O que que motiva, né? Pô, o cara sabe que isso não é uma prática legal. Não é uma prática legal. Mas o que que motiva? Ah, é fácil. Tô com pressa. O desconhecimento. Eu vou deixar o desconhecimento meio lá como um terceiro, né? Desconhecimento, desconhecer que escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6 é fraco, não dá hoje em dia, né? Mas vamos deixar. Uma pressa, facilidade. Deixa eu colocar essa aqui mesmo. Pô, vou ter que gravar outra de novo? Não, pô, isso aí. Percebe o comportamento, essa negligência, porque se sabe que não é legal fazer isso, né? E aí várias empresas, obviamente, e aí vai vai meio na, como é que dizer, vai meio no fórceps aí, né? Várias empresas aí te obriga, cara, ó, você tem que botar uma senha aí, que tem que ter malabarismo, tem que ter isso, tem que ser aquilo, e, pô, você fica doido da vida, né? E às vezes não é nem te explicado por que é que o uso de uma senha fraca, parará, parará, parará. Tem que explicar também por que que a senha tem que ser forte. Ou, melhor ainda, porque essa ideia, né, do duplo fatores, né, de autenticação tem que ser colocado para que você entenda, né, para que você saiba e que o teu comportamento, de certa forma, você não tenha, quando você for ser motivado por uma facilidade pressa, você pensa daquela educação que você recebeu, mas que recebeu uma educação com conteúdo, né? Que você recebeu uma educação que você conseguiu aprender o que foi colocado. Clicar em links de e-mails ou mensagens suspeitas, curiosidade, falta de atenção, desconhecimento, também não dá, mas essas motivações são algumas delas que levam ao clique em mensagens suspeitas, né? Quer dizer, amor, mas será que é mesmo? Aqui você também poderia colocar aquela percepção da invulnerabilidade, né? Não, posso clicar aqui, que aqui, ó, pô, aqui tem um firewall, tem um proxy, aqui está tudo protegido. Se esse link aqui for um link suspeito, não vai acontecer nada, que essa empresa aqui é um cofre, é um bunker. Não, né? Compartilhamento de informações confidenciais sem cautela, né? Eu já falei, né? Entra lá no elevador e começa aquele blá blá blá, aquela fofoca, pô, não tem que falar nada em elevador, né? Não tem que falar nada em local público, não tem que falar nada em festinha, não tem que falar nada que é confidencial no restaurante. Pô, quer falar alguma coisa da empresa? Encontra um lugar reservado, principalmente se você for tratar um valor de informação importante, confidencial. Compartilhar informação fica com a boca fechada, porque ó, não dá, só em lugar reservado. Aí vem essas motivações que explicam, algumas delas, né? Você poderia colocar outras, que explicam esses comportamentos. Uso de dispositivos pessoais sem segurança adequada, né? Conveniência ou preferência pessoal, desrespeito às políticas de segurança, desmotivado, falta de compreensão, influência de terceiros, né? Quer dizer, poxa, você sabe que tem na política, a despeito que eu vou contar uma coisa para vocês. Política de segurança tem que ser um negócio claro e simples, ok? Então, política de segurança muito complexa, com muito conteúdo, é difícil para você conscientizar e educar, né? Tal qual você precisa que a pessoa cumpra requisitos. Então, é importante que esses requisitos sejam claros e que sejam aqueles que sejam importantes para conscientizar e educar, para a pessoa poder praticar, né? Você quer que a pessoa pratique os requisitos que tem dentro da política de segurança. Então, eles têm que ser simples e claros. Vou fazer uma meia-culpa aqui, de uma maneira geral, tá? Acesso não autorizado, né? Ressentimento, insatisfação, motivação financeira. Percebe que esse acesso não autorizado, né? Ele já vai naquele viés, naquela ideia de que eu, obviamente, tenho um interesse em alguma coisa, porque eu já estou cometendo aqui alguma coisa que chega perto aí, né, de um delito, enfim, alguma coisa que está fora desses padrões de não intencionalidade. Mas a gente está olhando algumas motivações para isso, tá bom? E aqui, vai embora. Se você fizer um exercício aí, comportamento e motivação, você pode colocar aí uma lista.
tá? Negligência. Muitos erros, olha aí, são causados muitos por descuido. Compartilhar a senha, clicar em link, como eu coloquei lá, tá? Essa ideia pode estar relacionada com uma carga cognitiva muito alta, né? Muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo e aquela sua memória, aquela sua situação de memória da mente rápida, aquela memória temporária, faz com que você possa ter um descuido como esse, uma negligência a isso. Pode ser uma relação, pode ser uma falta de atenção, ou pode ser um hábito, né? O tempo inteiro você pode ser um hábito você alicerçado naquelas motivações, por exemplo, que eu coloquei ali atrás. Conformidade sexual, as pessoas podem ceder à pressão e seguir normas de um determinado grupo, mesmo que essas normas sejam incorretas. Como, por exemplo, ó, vamos ignorar essas regras aqui, pô, isso aqui é uma coisa chata pra caramba, porque eu preciso facilitar meu trabalho, né? Pô, vamos procurar se tem alguma máquina aqui em que os caras não desabilitaram o pendrive, ou sabe lá, para a gente facilitar o nosso aqui. Percebe? Esses são elementos que a gente relaciona com o risco. E, de novo, são motivações e comportamentos que trazem o risco da segurança. Algumas pessoas resistem a políticas, a ferramentas, porque têm uma aversão à mudança, não têm um completo entendimento da importância delas, né? Então, por conta de situações como essa, acabam motivando, acabam assumindo um comportamento e esse comportamento pode vir a ser danoso, e geralmente é danoso, dependendo do que é, para a corporação. Alguns motivos aí que são subjacentes, a gente pode colocar, o que eu já falei para vocês da percepção de invulnerabilidade, né? É um viés de otimismo, onde tem aquela, isso nunca vai acontecer comigo, né? Ou isso nunca vai acontecer com a minha empresa, não é? Na verdade, eu já fiz, por exemplo, muitos planos de continuidade de negócios já para várias empresas, mas ao mesmo tempo você vai encontrar empresas e falar, pô, mas isso nunca vai acontecer por aqui. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer, né? Então, quer dizer, eu estou dando exemplo porque não dá para acreditar nisso e vocês sabem que não tem como acreditar nisso, né? É, tamanho hoje em dia, a complexidade, a quantidade de variáveis existentes no mundo, uma coisa assim absurda, você não pode acreditar o tempo inteiro numa falácia dessa. Então, não dá para ter essa percepção de invulnerabilidade. Não dá, mas tem, e se tem bastante, né? Existe uma teoria do comportamento, tais como atitude, norma e percepção de controle, de controle comportamental, elas afetam a intenção de alguém seguir e regras ou de ignorar regras, né? E tem aí uma outra teoria de redução de esforço, que muitas vezes isso é bem normal. As pessoas escolhem o caminho mais fácil, né? Aqueles caminhos aquele caminho que é mais fácil para ela, porque, enfim, uma série de situação, e que, obviamente, esse caminho mais fácil vai levar à prática de segurança de eficiência. Essa aqui é uma história que a gente pode ficar um bom tempo, mas aqui fica o suficiente só para vocês. Vocês sabem disso, mas de repente eu aprofundando, estou colocando uma pulguinha na orelha de vocês. Algum mais, eu coloquei mais outros, ó, o viés de otimismo, a redução do esforço, aqui eu coloquei um exemplo, né? Isso aqui está o exemplo. As pessoas acreditam que não vai acontecer. Ó, por exemplo, alguém não ativa a autenticação de dois fatores porque acha improvável ser alvo de hackers. Né? Não, não vou ativar. Ela assume o motivo lá e acha que é otimista demais. Tem pessoas otimistas demais, isso tem mesmo, e aí assume o motivo desse e age e tem um comportamento em relação a isso, né? A redução do esforço, né? São decisões rápidas, baseadas naquilo que é mais conveniente, né? Usa a mesma senha para múltiplos serviços, ó, porque eu quero simplificar minha vida, não quero ficar tendo que ficar tomando conta de senha, nada disso. Não reduz normas subjetivas,
compartilha as informações confidenciais via canais não seguros, porque sempre foi feito assim, pô, nunca aconteceu nada, não é verdade? Então, isso nunca aconteceu nada. Eu quando tem uma história esse nunca aconteceu nada, essa situação, eu vou contar aqui. Sempre quando eu abro, eu dou uma aula de risco operacional lá na FIA, no IBB. E eu sempre abro minha aula, de uma maneira, com uma historinha, né, para tentar colocar a ideia do que é o risco, enfim, para depois migrar para o risco operacional. É, teve um acidente faz algum tempo, né, são uma história que, enfim, que guardei, em que a pessoa, ela sempre tinha um hábito de ir um determinado lugar, né? E aquele lugar ela sempre ia, tal, enfim, era um barzinho, parará, parará, e ia embora para casa, né? Barzinho, né? Obviamente, tomava lá uma e outra, parará, parará, e ia embora para casa, nunca aconteceu nada. Né? Nunca aconteceu nada. Pegava um caminho, sempre o mesmo caminho, pegava, até que um dia, até que um dia tinha uma pessoa de madrugada fazendo um trabalho na rua, e aí essa pessoa foi morta, foi atropelada, né? E aí dá aquela confusão toda, bebeu, não bebeu, enfim. Você já deve ter escutado várias histórias como essa. A gente não pode contar, né? Tem um ditado, não dá para contar com a sorte, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Esse nunca vai acontecer, ou sempre foi feito assim, sempre deu certo, é complicado se você está fazendo a coisa errada, tá? É complicado. Parece que tem né, em algum momento, parece que tem alguma coisa que o universo joga contra você, tá? Aversão à perda de tempo, ignorar atualizações de software, porque vai achar que isso é demorado, etc. Tudo tem uma razão. E se você tiver alguma dúvida, ou achar que aquilo lá, pô, negócio, pô, coisa chata pra caramba, pô, vai perguntar, cara, por que que tem isso? Pergunta, pô. Você vai lá na TI, na segurança, seja onde. Cara, por que que tem que fazer isso? Se não teve aquela conscientização adequada, etc. Por quê? Né? Que eu tenho que fazer isso. Aí eu coloquei aqui, ó, comportamento, motivação, desfiltração, tá. Comportamento, motivação, risco e incidente. Tá vendo? Olha lá. Uso de senhas fracas, parará, acesso não autorizado a sistemas, roubo de dados ou invasão de contas, tá vendo? Então, para aqueles comportamentos de motivação, eu tenho o risco que pode estar acontecendo, que está lá na linha de tiro, e um incidente que vem a acontecer por conta de uma motivação e um comportamento e a sua relação com o risco, com o incidente. Estão vendo? Isso eu posso fazer isso, sei lá, dar um número absurdo aí, se eu quiser buscar os comportamentos, as motivações, os riscos e os incidentes. Tem uma forma de a gente poder, entre outros, mitigar esse risco, né? Uma delas é a aplicação do conceito da psicologia positiva, né? Que procura fazer um reforço de comportamentos que são desejados por meio de incentivos, consciência de valor pessoal, reconhecimento, levar essa ideia também, não só da segurança da informação corporativa, mas a segurança para o lado pessoal, né? Então, aqui tem algumas ideias nessa linha que podem ser aplicáveis dentro da segurança da informação. Ó, reforço de impactos pessoais e positivos,
Eu conecto as medidas de segurança à proteção de aspectos que a pessoa valoriza, como família, dados pessoais, exemplo. Ó. Ao seguir essas práticas, você protege não só a empresa, mas também a privacidade e segurança online. Né? Feedback positivo de reconhecimento, reconhecer o funcionário, times que demonstram boas práticas de segurança. Isso vai criar, isso é fato, cria um baita de um efeito motivador, né? Um e-mail interno, um Security Day, uma premiação, etc. Isso daí cria um feedback, cria um lado positivo, olhar pelo lado positivo. Eu vou aumentando a musculatura, o DNA de segurança da informação da empresa, entendeu? Mas por esse lado positivo, não pelo lado que comumente é colocado, e a gente vai falar por aí gamificação conquista, narrativas inspiradoras, ó, compartilhar histórias, né, de como a prática de segurança adequada evitou prejuízo, evitou incidentes, tem um monte de história nesse sentido. A psicologia positiva virá inspiração, virá ser inspiradora, né? E a gente vai muda esse paradigma que tem hoje de olhar só o lado, um lado danoso, né? Achar que é o tempo inteiro o risco. Tradicionalmente a gente tem isso, né? O engajamento é superficial, tem uma falta de consistência, né? Nos programas tradicionais, exemplos genéricos, impacto é mínimo. Eu queria que vocês pegassem os três negritos grandes aí: engajamento superficial, falta de consistência e impacto mínimo. Isso traz os programas quando tem um programa. Quando tem um programa. Vocês olharam lá atrás que eu falei que o risco humano para se tornar uma primeira linha de defesa, há que ter um processo robusto, um programa robusto para poder levar ele a esse patamar, tá? Então hoje a gente tem isso aqui, tá? Estou apenas tentando bater uma chapa, tá? Que ok, você pode acreditar que isso está funcionando, tá funcionando lá na minha empresa, para lá, mas tem esses limitadores, né? Tem essas questões aqui, que elas não levam a um patamar de criação de uma cultura de segurança baseada em pessoas, né? Não levam. Você pensa que leva, mas não levam, né? Precisa aumentar essa robustez, né? E isso precisa ser anual. Eu já falei para vocês, eu faço, por exemplo, um calendário de um programa anual de conscientização e educação, pô, que fica tudo pintado o ano inteiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, é o ano inteiro. É o ano inteiro. E não é aquele boring, não é aquela coisa chata. Não, pô, é legal, né? É bacana. Você tem como, eu acabei de falar da psicologia positiva, entre outros, você tem como colocar elementos e componentes nesse programa robusto, de tal maneira que, claro, que ele tem que ter lá, pô, todo o apoio lá de cima, não vou entrar nessa questão. Tem que ter, tem que mostrar. É óbvio que à medida que você monta um programa robusto desse e leva lá para alguém para cima, é possível que o cara não fale, pô, tá aí um negócio legal, um negócio robusto. A única coisa que o cara, de repente, pode chiar um pouco é que você pode pedir um pouco mais de dinheiro para fazer aquilo lá, pô. Mas aí é só mostrar essas pesquisas aí atrás, né? Mas você sabe, aquela justificativa toda para chegar lá, né? Ou como a gente fala, bota um pouco de terrorzinho aí. Botar terror é, né? Falar das perdas, da quantidade de incidentes, etc, etc, e que não quer que isso venha a acontecer aqui, tá? Aqui, a problematização. Então, de certa forma, o que está errado, né? Então, não tem uma personalização adequada, né? Tem uma eficácia questionável com os programas tradicionais. E uma coisa importante, tem um baixo engajamento. Um baixo engajamento. Eu estava numa empresa lá e estava fazendo uma, uma ação e o cara acabou me reportando, pô, mas essa ação aqui teve um baixo engajamento, e um baixo engajamento, inclusive, da camada superior da empresa, né?
Quer dizer, isso é extremamente importante em segurança, que tem engajamento, e que o exemplo venha de cima. É fundamental a participação do andar superior, né? E você tem que trazer isso para dentro do trabalho corporativo, para você criar uma consciência, uma adequação, uma educação adequada para a sua organização, tá? Então, de novo, esses problemas aqui que a gente tá colocando num programa para transformar o risco humano ou reduzir esses programas para reduzir o risco humano, a maioria deles não tem assim uma possibilidade de querer transformar como uma linha de defesa, é mais reativo, são programas reativos propriamente dito, do que programas proativos, como eu estou contando aqui para vocês, de montar um programa robusto baseado nessa linha que a gente vem discutindo até agora. A ideia, então, é, para transformar, reconhecer o risco, implementar estratégia, criar conscientização e construir uma cultura de proteção, né? Essa linha, a gente tem que usar um programa robusto para chegar nisso aqui. E não é fácil. Não é fácil. Você pensa que você vai conseguir isso em um ano de programa? Não vai. Em 2 anos? Pode ser. Normalmente, você consegue esse aculturamento em 2 anos e meio, em 3 anos de programa. Estou falando para fazer uma coisa bem feita, DNA, incorporar, não aquelas para inglês ver. Está aqui, ó, jornada das motivações aos incidentes. Motivações, entender as motivações iniciais, os comportamentos resultantes, os impactos, os incidentes. É importante criar uma jornada nesse sentido, enxergar uma jornada nesse sentido, entendeu? Para transformar essa pessoa de risco a transformar ele como uma linha de defesa, né? Não faltar com as informações necessárias para ele ser a linha de defesa. E não é qualquer informação. Você não vai pegar uma política de segurança e falar, é proibido. Pô, isso não funciona, não engaja nada. Ninguém vai prestar atenção nisso e nem vai praticar. Não adianta, isso não vai funcionar. Você apenas vai cumprir uma tabela. Ah, fez a palestra? Ah, fiz. E aí? E aí você continua. Você acha que isso é algum controle? Não é. Você ainda continua naquela linha. Para quem tem aí, né? Para quem conhece o risco, para lá, você for imaginar lá, que tem lá o risco, a chance, a probabilidade, o impacto, é óbvio, a gente põe lá uma pilha de controles eficazes para reduzir a probabilidade daquele risco acontecer, né? Agora, você acreditar que esses controles aí, política, controle de dissuasão, etc., se acreditar que esses controles vão ser eficazes para reduzir a chance, a probabilidade de algo desse tipo acontecer, é bobagem. Não vai, porque é um controle ineficaz, entendeu? Ele não mitiga risco nenhum. Praticamente você está assumindo aquele risco que você está colocando lá, né? E sabe lá Deus qual vai ser o tamanho do impacto, ou mesmo. Vocês viram lá na pesquisa da Ponemon qual é o tamanho do impacto. Estou chegando no final. Prazos para uma transição eficaz, né? Então a gente tem aqui, ó, a criação de uma urgência, introduzir uma ideia de usar a ideia do reforço da psicologia positiva, promover uma motivação, valorizar o ser humano, incentivar uma motivação interna e tornar a segurança prática, integrar as práticas de segurança na vida cotidiana, entendeu? Fazer com que a coisa aconteça leve, quer dizer, que a prática aconteça leve, né? Quando, por exemplo, eu falei para vocês, uma das estratégias é também contar com exemplos da vida, do dia a dia da pessoa, na sua vida pessoal, a segurança da informação na sua vida pessoal, fazer esse correlacionamento com a segurança da informação corporativa, isso vai entrando, vai dando musculatura para o cara, ele vai gostando disso, entendeu? Ele vai se inteirando e ele vai praticando isso daí sempre nessa ideia positiva, né? De ganhos, de engajamento, né? De reforçar, de mostrar que determinado comportamento, determinada motivação vai levar a uma determinada situação. Quer dizer, essa ideia
essa criação dessa cultura nessa linha, ela é absolutamente eficaz. De novo, dentro de um programa robusto de segurança da informação anual, revisado anualmente. Aqui só um finalzinho do poder, né? Quer dizer, focar em comportamentos positivos, motivação para ação proativa, hábitos sustentáveis de segurança, engajar os funcionários nessa linha positiva, entendeu? Não se trata aqui o funcionário como um problema, se trata ele como parte da solução. Essa é a grande sacada. Porque até agora ele é tratado como um problema, como um agente de ameaça. Não, vamos tratar como parte da nossa solução. Aqui, o que eu falei lá, o que se usa tradicionalmente, né? Motivação reativa, foco em erros, em falhas, etc. Pelo outro lado, segurança eficaz, motivação proativa, reconhecimento e assim por diante, né? A gente ganha engajamento, a gente aumenta a musculatura da empresa, a gente fortalece, e aí sim, de uma hora para outra, você fala assim, pô, eu tenho uma linha de defesa, né? Eu tenho uma linha de defesa. O cara começa a reportar situações, sinais de possível incidente de segurança. Sinais, ainda nem aconteceu. Sinais. Porque o cara faz parte, está engajado. Não é uma ação reativa, foi uma ação de engajamento. Então, a segurança da informação, o cara se sente corresponsável dentro da corporação. Aqui tem aquilo que eu falei, os ciclos de reconhecimentos, né? Reconhecer ações positivas, reforçar, implementar sistemas de incentivo. Isso tudo você escreve no teu programa e pratica ele. Aqui uma história de sucessos, algumas delas. Redução de incidentes por negligência, reduzidos em 40%, cenário de compartilhamento de práticas, líderes começaram a compartilhar boas práticas de segurança em reuniões semanais. Poxa, você vê, engajar líderes, engajar o pessoal de cima, é extraordinário isso, né? Aumento na identificação de ameaças, cenário de programa de elogio, percebe? É um outro ar, é um outro ambiente corporativo, não reativo, proativo. Você aí permanece para sempre com a segurança da informação no DNA da sua empresa. Ação para a transição. Experiência de aprendizagem, psicologia positiva, criar segurança, engajar a equipe e o DNA organizacional, totalmente integrado na cultura da empresa. Tá? Então, a gente tem lá o girininho até o sapo final lá, que a gente ganha. Algumas ações práticas, né? Treinamento, campanhas de engajamento, reflexão, feedback, conectar com a psicologia positiva, educar além do ambiente corporativo. Isso tem que estar corroborado nesse programa, isso mais um, pancada de coisa, nesse programa robusto de conscientização e educação, que de fato vai vir a se tornar eficaz dentro da empresa. A minha conclusão aqui, o convite, é um resumo daquilo que eu falei, né? Adaptar práticas complementares, compreender o papel pessoal, analisar ações diárias, avaliar influências na segurança. É só um resumo. A defesa começa com você, fortalecendo a segurança da informação, a pessoa sempre no centro, capacitação, educação contínua, cultura de colaboração e confiança, mudança de comportamento sustentável, habilidade, autonomia, leve, né? Uma coisa leve, engajada, entendeu? De novo, não reativa, né? Não é fácil. Acho que isso daqui é do dia para a noite, não é, mas é duradouro, é fortalecido. Essa é a ideia, entendeu? Essa é a mudança de paradigma. Aqui tem uma evolução, né, dos programas de conscientização normal, falta de aplicabilidade, desconexão, conteúdo que é ultrapassado, tá? A ideia transformadora é
criar, né, a cultura, um desafio a esses programas limitados, tradicionais de conscientização, né, e enfatizar a mudança de comportamento, né, focar aí na criação de métodos inovadores que aumentam essa eficácia de engajamento. É isso que a gente precisa, de maneira estratégica, fazer esse tipo de transformação para te deixar de ser um agente de ameaça, um risco, e se transformar num elemento de defesa, de segurança para a corporação. Tá? Os líderes também se envolvem nessa questão toda, isso é extraordinário e tem como se fazer, né? Envolver, compartilhar exemplo, aumentar, inspirar a confiança, né? Uma velha máxima que o exemplo vem de cima, quer dizer, essa situação toda tem que ser revertida nessa ideia toda que eu passei para vocês até agora, e isso tem que estar refletido no planejamento, na elaboração e na aplicação desse programa de conscientização e educação. Tá? Aqui, então, um pouco sobre como que a gente alcança, né, com essa ideia de psicologia positiva, né, caminhar para a mudança. Uma frase final que juntos a gente pode transformar fraquezas em fortalezas e criar a verdadeira primeira linha de defesa. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho. Mas é duradouro, é uma cultura, é um músculo que se ganha e que ano a ano esse músculo vai sendo mantido, né? Sempre pelas revisões do programa, né? Que obviamente vão assumindo outras características, mas você vai percebendo o quanto, né, que o programa e com os indicadores que o programa proporciona, o quanto de ganho que você vai ter com uma situação dessa e o quanto que ele é duradouro, né? E mais, o quanto que você saiu do reativo, tá bom? Pessoal, acho que era isso. Deixa eu ver. Eu falei bastante. 19 não. Eu falei 1 hora, 1 hora e 15. 19 horas. É isso aí, ó, deu certinho. Tem um convite e eu vou. Tem um curso acho que tem um QR Code aí para você ter as informações, fazer sua inscrição. Acho que esse curso acho que está marcado para junho. É um curso de. As informações estão todas lá no QR Code. É um curso de 16 horas que eu montei, e 16 horas, aulas online ao vivo. E bem legal, bem bacana. Procurei colocar aí a minha experiência toda nesse curso para ajudar a elaborar e implementar. Claro, é uma ideia, você não vai fazer um copy-paste disso, você vai ter um monte de coisa ali montada e você pode customizar para dentro da sua empresa, enfim, do jeito que você achar, mas ali você vai ter um método, né? Uma forma de fazer, de enxergar isso daí, tá? Acho que no QR Code aí tem as informações gerais. E também tem esse daí foi um curso que eu gravei para a BBC. Esse curso tá também o QR Code aí. Esse curso é bem legal, são aulas. Estou eu lá falando, vocês vão ver eu falando, aula normal, um EAD, aula gravada. E esse curso é bem bacana, gente. Esse AD é bem legal. Putz, eu trouxe um monte de histórias de histórias reais mesmo, de incidentes em empresa. E aí eu faço em 5 módulos, aí faço uma varredura aí de conscientização, educação, mas numa linha bem light, bem bacana, de tal maneira que pô, quero ver o próximo, quero ver o próximo, quero ver o próximo, porque aí eu faço uma mistura uma parte teórica e tal, com mistura com história, né, e com acontecimentos e tudo mais, tá? Ele varre aí, certamente,
todos os tópicos importantes que alguém que não é profissional de segurança da informação teria que saber, né? Naquela linha que eu estava falando para vocês, daqueles conceitos, saber o valor da informação, e assim, entre outras e outras e outras tantas. Eu sei que esse EAD são 5 módulos e ele tem 1 hora e acho que 1 hora e 35 minutos dividido nos 5 módulos. Aí também tem o QR Code aí com as informações todas. Pô, gente, valeu. Muito obrigada, obrigada, professor. Obrigado, Obrigada pela Samanta. Obrigado, disponibilidade. Érica. Uma ótima noite a todos. Muito Muito obrigada mesmo obrigado. pela presença de todos.